Queridos, nosso relacionamento com Deus depende muito da concepção que nós temos dele. Quando alguém diz eu creio em Deus, não significa muita coisa não, irmãos. A pergunta que cabe é, quem é esse Deus no qual você crê? Porque quanta vez, por desenvolvermos uma concepção errada de Deus, somos visitados pela culpa ilegítima, pela ansiedade crônica, por opressões espirituais, por inseguranças, por temores. A gente não é capaz de dizer como Davi, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. Essa é uma revelação no Espírito, de um Deus presente, de um Deus partícipe, de um Deus provedor, de um Deus que é Pai, que sabe das necessidades dos seus filhos e quer fazer algo a respeito. Todavia, a concepção correta de Deus, quanto ao conhecimento experimental de Deus, traz fortalecimento para a nossa vida. Amém? Quem é o seu Deus? Ele é Pai? Quem é o seu Deus? É o Deus que responde às orações? Quem é o seu Deus? É o Deus que supre as necessidades dos seus filhos? Quem é o seu Deus? É o Deus que pleiteia a causa justa? Quem é o seu Deus? É o El Shaddai, o Todo-Poderoso? Vê que diferença faz? Amém, amados? Por isso eu queria meditar em alguns nomes de Deus aqui com os irmãos nessa manhã, para que sejamos edificados em fé, porque como diz Oséias, no capítulo 6, verso 3, ele diz, conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Eu creio que Oséias não está falando de um assentimento intelectual, porque você pode saber muita coisa acerca de Deus, sem, no entanto, ter experiências com Deus. É o conhecimento experimental de Deus. É você usufruindo, no bom sentido, Deus no seu viver. Como diz Daniel, o povo que conhece o seu Deus se torna forte, ativo e faz proeza. Então, quando o povo está cabisbaixo, triste, encurralado, encolhido, muito provavelmente ele está com uma visão distorcida do Deus poderoso que ele é. Porque se você sabe acerca do Deus que você crê e tem com ele experiências, você enfrenta a vida de maneira mais altaneira, de maneira mais otimista. Então, queridos, eu quero meditar com os irmãos sobre alguns nomes aqui, porque o nome de Deus está associado à personalidade de Deus. E aí eu quero tirar algumas lições práticas para a nossa vida pessoal. Amém? Glória a Deus. Em primeiro lugar, Deus é Jeová Shalom. Jeová é paz. Irmãos, quando a nação de Israel perdeu sua paz, acossada pelos midianitas que ocupavam suas terras e queimavam suas plantações, Deus levantou um homem, Gideão, como libertador para devolver, digo, a paz ao povo. E nesse contexto, Deus foi chamado de Jeová Shalom. Jeová é paz. Diz a palavra de Deus, porém o Senhor lhe disse, paz seja contigo, não temas, não morrerás. Então Gideão edificou ali um altar ao Senhor e lhe chamou de o Senhor é a paz. Amém, queridos? A experiência dele tivera sido tão extraordinária que ele ficou com medo de morrer. Mas o Senhor falou, eu sou da paz.
Então, irmãos, em tempo de ansiedade, de estresse, de opressão de toda ordem, nós precisamos trazer à memória aquilo que pode nos dar esperança. E quando Jeremias disse isso, ele vai elencando todos os atributos de Deus e vai se alimentando daquilo no espírito. Quando as circunstâncias davam que o relatório era negativo, quando ele traz aquilo ao coração, ao espírito, a esperança cresce no seu coração. Amém, queridos? Que Jeová é Shalom, Jeová é paz, e Jesus encarnou essa intenção de Deus, e por isso foi chamado de o príncipe da paz, pelo profeta Isaías. E ao perceber seus discípulos ansiosos, inseguros, turbados, Jesus ministrou que paz. Deixo-vos a minha paz vos dou, não vou lá dou como o mundo a dá, não se turbe o vosso coração, não se atemorize, é o que Deus está falando para você nessa manhã. Em momentos de medo, insegurança, ansiedade, opressões, adversidades, fale com Jeová Shalom, em nome de Jesus. Ore a respeito daquilo que tem roubado a sua paz. Como diz a palavra, não andeis ansiosos por coisa alguma, em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições pela oração, pela súplica, com ações de graça. Sabe qual é o resultado? E a paz de Deus, que excede todo entendimento, vai guardar sua mente, vai guardar o seu coração em Cristo Jesus. Foi assim que eu enfrentei esse período da minha vida, irmãos. Orei sobre tudo, lancei sobre Deus a minha ansiedade, pedi oração para quem podia. Solange me ajudando, então, a gente conseguiu ir para outro continente. Foi uma bênção. Fui diagnosticado com hiperplasia de próstata, uma próstata aumentada, crescendo para dentro, e o médico não conseguiu pegar com o toque. A princípio, o médico pensou que fosse benigno, e lamentou o tamanho da próstata, 5 vezes maior que a normal, uma batatona, irmãos. Falou, você, esse ano, é o campeão aqui no meu consultório. Porque se fosse menor, o procedimento poderia ser feito de uma maneira menos invasiva, pela uretra, e não a céu aberto, que é uma cesárea, é maior que uma cesárea, essa cirurgia. Então, ele ficou intrigado, ele queria me ajudar, ele queria fazer a outra cirurgia. Então, ele pediu um exame mais rigoroso, para definir o procedimento com mais segurança. Ele me pediu uma ressonância magnética do abdômen total, para verificar se daria para fazer essa cirurgia pela uretra. Só que quando veio esse exame, irmãos, ele indicou múltiplos nódulos de hiperplasia. Com essa suspeita, o médico pediu uma biópsia. Porque do contrário, irmãos, olha o livramento de Deus. Do contrário, eu correria o risco de fazer a cirurgia, céu aberto, fechar, a peça ser mandada para a biópsia, eles iam descobrir o câncer, depois de 4 meses abriria novamente para fazer um novo procedimento, retirar a cápsula da próstata. Irmãos, eu passei um tempo orando e desejando por um diagnóstico de benignidade. E eles diziam assim, isso não é nada, viu? Vamos fazer proforme, não vai vir nada, fica tranquilo. Todo mundo me tranquilizando. E eu que tinha esperança de nem precisar fazer a cirurgia, porque eu nunca fiz uma cirurgia. Falei, Senhor, hospital, anestesia, costura. Nunca fui a um hospital para uma cirurgia, nunca quebrei um braço, irmãos.
confesso aos irmãos, fiquei com medo. Eu já sou medroso para essas coisas. Meu limiar de dor, eu percebi, é curtinho. Eu pensei assim, depois dessa cirurgia, eu vou me encorajar, eu vou fazer outros, vou fazer o refluxo, vou fazer a plástica, vou fazer nada. Deixa como está. Então, irmãos, eu que tinha esperança de nem precisar fazer essa cirurgia, recebi o diagnóstico de que eu era cirúrgico e mais, que teria que fazer uma biópsia antes da própria cirurgia. E nesse exame mais rigoroso veio essa suspeita de um tumor maligno, por isso que ele pediu a biópsia. Feita a biópsia, constatou-se que um dos tumores era, de fato, câncer, e um câncer agressivo. Então, eu fiquei abatido com a possibilidade do nódulo interno da próstata ser o câncer, o que de fato foi. E de quem eu precisava agora, irmãos? De Jeová Shalom. Nessa hora você precisa de Jeová Shalom para lançar sobre ele a ansiedade, de pedir oração para os irmãos, e assim Jeová Shalom me consolou de muitas maneiras. Irmãos, se lembram que eu voltei e comecei uma série sobre a fé, pregando para mim, porque Jeová Shalom queria me confortar com a palavra dele. Depois preguei Romanos. Quem nos separará do amor de Deus? Se Deus nos deu Jesus, como não nos dará juntamente com ele? Eu pregando para mim. E sendo consolado por Deus o tempo todo. E eu escrevia nas minhas orações aquilo que eu tinha pregado aos irmãos. Os amigos foram encarnação da graça de Deus para a minha vida nesse tempo de adversidade. Eu comecei a ver tantos amigos e antigos, irmãos, que eu falei, será que eu estou partindo? Um de Londrina, outro de Guararema, outro de Vinhedo, outro de Assis. Eu falei, Deus, será que eu estou despedindo da turma? Fiquei meio desconfiado. Mas eram amigos que foram colocados por Deus para me abençoar, para me encorajar, para orar por mim. Pastor Paulo, esse que eu vou trazer, ele mandou um WhatsApp para mim, 3 da manhã, Deus me tocou para orar por você. Ele não sabia ainda. Depois o pastor Dimas contou, ele me ligou de novo, falou, olha, ele com a mãezinha lá com derrame, se preocupou, ligou de novo e falou, Deus me mostra que não há complicação na sua cirurgia. Que trouxe paz para o meu coração. Eu fui com aquilo. Então, amigos foram respostas para o socorro, intercessão, consolo. Agora tem que honrar, dar honra a quem merece, né, amados? Solange, minha esposa foi parceira que me abençoou no período que antecedeu a cirurgia. Na semana da cirurgia, com as providências, o irmão sabe que a Solange é muito rápida, né? Ela é um relógio, ela é muito prática, ela vai me empurrando, né? Pós-cirurgia, e está sendo tão paciente comigo, uma bênção. Quando ela precisou deixar o hospital, Deus mandou o meu mano velho. Meu mano velho foi lá com carinho, cuidou de mim. Foi em casa, fez comida para mim. A Tina fez comidinha docinho para mim também, cozinhou. A Renatinha chegou lá com tudo low carb, para estabilizar o meu diabetes. Deus foi levantando pessoas para me abençoarem, amados. Eu sei que aqui na igreja,
muitos oraram por mim, muitos. Eu recebia diariamente os WhatsApp com uma mensagem de encorajamento, com a palavra de Deus. Eu ia recolhendo aquilo e ia internalizando, e aquilo ia edificando a minha fé, consolando, preparando o meu coração. A bênção da igreja, irmãos. O Deus da paz, o Deus de consolo estava comigo em toda parte, em todo momento. Em Assis, em férias, meus familiares oraram por mim. Aí eu viajei para uma cidade próxima, Santa Cruz, uma família mais extensiva, eles oraram por mim ali com empatia. Fui levado para receber oração da equipe pastoral do Palavra Viva, os pastores oraram por mim, me ungiram. As amigas da Solange do Hagai estavam aí pelo mundo orando por mim também, mandando mensagem a todo momento, consolando o coração da Solange. Recebi muitas palavras de encorajamento por parte dos irmãos, e eu sei que os clamores que foram levantados em culto em meu favor tiveram seu efeito. Então, amados, tudo isso eu encaro como uma manifestação de Jeová Shalom em minha vida. Fui numa igreja, na ordenação de um pastor, e eu falei, Senhor, fala comigo naquele lugar. Eu estava no altar, o pastor que tinha sido ordenado saiu lá no lugarzinho dele, falou, dentre outras coisas, seu nome é saúde. Amém, amados? Em Assis, a minha sobrinha profetizou, Deus vai te usar na cura. Por isso que eu quero orar pelos irmãos hoje. Então, queridos, ao abrir o resultado do exame, a biópsia, que essa eu não cometi a besteira de abrir em casa, o médico foi usado por Deus, irmãos, aquele médico parecia um crente falando, para arrematar o consolo que Deus já vinha dando. Ele falou, olha, Oswaldo, eu sei que você não está achando graça nenhuma nisso, mas teu anjo está de plantão. É difícil achar um câncer nessa localização e desse tamanho. Aí ele completou, olha, isso é uma bênção de Deus. Eu sei que você não está achando graça nenhuma, ele repetiu. Mas pegar desse jeito é uma maravilha. É muito no começo e bem pequenininho. O problema é que é Lison 7 e tem que tratar, é obrigatório tratar. Mas o que eu falo é que isso aqui, palavras literais dele, é uma bênção de Deus. Pegar desse jeito é quase um milagre, é espetacular. Você é médico encorajador, né, amados? Teve um que foi diferente, viu? Muito pelo contrário, isso aqui é uma bênção de Deus, achar desse jeito. É o sonho de todo urologista. Ele me falou, isso aqui realmente é um milagre. Era Jeová Shalom me consolando. Amém, amados? Em tudo isso, eu ouvia de Jeová Shalom o seguinte, eu amo você. Eu estou no controle de tudo. Eu tenho o melhor para você. Isso foi me deixando confiante. Então, quem me ligava, eu dizia, eu estou confiante, não é? Eu respondia, eu estou confiante. Eu não entendia, mas eu estava confiante. Minha sogra chegou perto de mim e falou, é câncer mesmo que você tem? Eu falei, é. Ela falou, e você está desse jeito? Por quê? O Senhor não me livrou do câncer, mas me deu serenidade e paz para receber o resultado do exame, preparou meu coração, apesar do diagnóstico. Deus afastou de mim, irmãos, todo processo depressivo. O
consolo do Espírito Santo foi maior que o medo e a ansiedade, porque uma cirurgia dessa traz sequelas muito importantes para um homem. Mas Deus consolou meu coração. Jeová Shalom. Amém, queridos? Mas ele também é chamado de Jeová Jiré. Jeová é provedor. Amém, queridos? Certo dia, Deus pediu que Abraão sacrificasse seu filho, um único filho, que era a semente da sua posteridade, que viera como concretização de uma promessa que Deus fizera a ele. Abraão estava vivendo um momento difícil da sua vida, irmãos. Entregar o único filho, filho da promessa, para o sacrifício. Mas Abraão não deixou de crer em Deus. Tanto que a caminho do Monte Moriá, quando Isaac perguntou, estou vendo tudo, todos os aparatos aqui para o sacrifício, mas onde está o cordeiro? Aí Abraão respondeu, Jeová Jiré, Deus proverá. E já no monte, com o altar preparado, Isaac colocado sobre ele, quando Abraão estava para baixar o cutelo, para imolar o filho, um anjo bradou em alta voz e disse, não faças tal coisa, porque sei que temes a Deus, porque não me negaste o teu único filho. Abraão, erguendo os olhos, viu um cordeirinho preso pelos chifres entre os arbustos, que seria sacrificado no lugar de Isaque. Em razão disso, pôs Abraão o nome naquele lugar, Jeová Jiré, Deus proverá. Ou seja, aquele carneirinho substituiria Isaque e representaria toda a provisão de Deus ao ser humano na pessoa de Jesus. Ou seja, Deus em Cristo se fez fonte inesgotável de toda a provisão, salvação, cura, paz, alegria, força, recursos, capacitações sobrenaturais. Por isso Paulo diz que diremos, pois, à vista destas coisas, se Deus é por nós, Deus em Cristo era por nós, amados, quem será contra nós? Aquele que não poupou o seu próprio filho, antes por todos nós o entregou, porventura não nos dará graciosamente todas as coisas? Esse é Jeová Jiré. Por isso, Paulo pôde fazer essa afirmação quando recebeu das mãos de Epafrodito a oferta vindo da parte da igreja de Filipos. O meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, haverá de suprir cada uma das vossas necessidades em Cristo Jesus. Que maravilha, irmãos. Queridos, se Deus não negou a provisão mais essencial para a vida humana, alguém para nos substituir na cruz, para que não permanecêssemos mortos espiritualmente falando, como nos negaria as provisões mais corriqueiras para a nossa sobrevivência digna? Por isso é que Jesus é o nosso sim, o nosso amém, para todas as promessas de Deus, como diz Paulo em 2 Coríntios, capítulo 1, verso 20. Quando cercado de necessidades essenciais, então, meu irmão, minha irmã, clame por esse nome, Jeová Jiré. Afirme esse nome sobre a sua vida, Jeová Jiré, o Deus da provisão. Amém, queridos? Quando decidi que faria cirurgia por robótica, que aliás foi uma direção de Deus, da qual vou compartilhar um pouco mais à frente, logo soube que o convênio não cobriria esse tipo de cirurgia, que aliás é muito cara, bem cara.
Eu comecei, então, uma tentativa de reembolso, mas o convênio negou. Negou. Pensei em eliminar, mas o tempo estava ficando mais próximo do dia da cirurgia marcada com meu segundo médico. Recebi o veredito lá da Sul América, que não poderia fazer por robótica. O médico me chamou, me explicou que eu correria risco de fazer uma liminar, porque depois de feita a cirurgia autorizada pelo juiz, é julgado o mérito. E se eu perdesse, sobraria uma grande conta para pagar. E ele mostrou alguns casos lá dele, inclusive uma era secretária de um juiz. Então eu desisti desse recurso. E agora de quem eu estou precisando, irmãos? Eu preciso fazer por robótica, que as sequelas são menores, é menos invasiva, a recuperação demora menos. Eu sou diabético, hipertenso, corro risco em cirurgia. Aliás, o cardiologista não me autorizou a fazer a cirurgia. Porque quando eu fiz o mapa, deu tudo lá em cima, eu estava nervoso, de certa maneira. A esteira eu não consegui até o final. O ecocardiograma é o que estava melhorzinho. Mas Deus foi tão bom que o segundo médico não fez caso disso. Eu levei os exames, ele nem olhou, porque isso poderia ter sido um impedimento para que eu fizesse a cirurgia naquela data, que era, de certa maneira, um favor que ele estava fazendo para mim. Já explico para os irmãos como é. Então, o médico me explicou isso tudo, desisti do recurso. Agora eu preciso do... está muito fraco, né, irmão? Uma pessoa na minha condição precisa do... Jeová Jiré, que coincidentemente fez o presidente da República liberar o PIS para homens de 60 anos. Amém, Jeová Jiré? Veio do nada, sem que eu esperasse, para cobrir 50% da cirurgia. Mas falta 50%, irmãos. Eu preciso de quem? Jeová Jiré. Aí eu fiquei, meu Deus, a minha Montana, eu gosto tanto dela. Já contei para os irmãos que Deus me livrou de vendê-la, né? 2 vezes, essa foi a segunda vez que eu ia vender para pagar a faculdade, e o casal de amigos falou, não, nós oramos e Deus deu direção que nós negocia lá, nós vamos pagar a faculdade para você. Não é nem daqui, de outra cidade. Aí, ficou essa, né? Então, tem que vender o carro. Aí, queridos, o valor que faltava uns 50%, e sem que eu pedisse a alguns amigos, eu não pedi. No processo, eles foram dizendo, olha, eu quero te ajudar. Outro, olha, eu quero te ajudar. Amigos fora do estado, em outro estado, olha, eu quero te ajudar e vou mandar tanto. Um pastor que eu sei, tenho certeza, de outro estado, fez sacrifício para mandar o recurso para mim, mas eu já estou dizendo, meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, vai te abençoar. Todos que semearam na minha vida, Deus vai dar uma colheita abençoada, porque eu oro todos os dias para que isso aconteça, para que seja testemunho para a glória de Deus. Quando dei conta, amados, os outros 50% estavam resolvidos. Antes da cirurgia. Porque você tem que ir em paz. Amém, amado? Então, Jeová foi Jiré na minha vida. Deus supriu a minha necessidade
e me deu a oportunidade de fazer a cirurgia da melhor maneira possível, com o propósito de evitar, inclusive, sequelas. Amém, queridos? Esse é seu Deus. Amém? Mas Ele é também Jeová Rafa, o Deus que te sara. O povo de Israel, liberto do Egito, atravessou o Mar Vermelho, caminhou 3 dias, e ao procurarem águas, só acharam águas amargas. Moisés pediu socorro a Deus, e lhe ordenou que Moisés jogasse um pedaço de madeira na água, que ficou boa de beber. Neste lugar, Moisés fez a solene declaração e disse: se ouvires atento a voz do Senhor teu Deus, e fizeres o que é reto diante dos seus olhos, e deres ouvido aos seus mandamentos, e guardarem todos os seus estatutos, nenhuma enfermidade virá sobre ti, das que enviei sobre os egípcios, pois eu sou o Senhor que sara. Eu sou o Jeová Rafa. E de fato isso aconteceu, porque se você ler o Salmo 105, verso 37, diz que não havia um só enfermo entre eles. Irmãos, essa intenção de Deus foi inclusa no plano redentivo em Jesus. Por isso Isaías profetizou que Jesus levaria sobre si as nossas enfermidades. E durante o ministério de Jesus na terra, Ele curou muita gente. E quando Ele curou a sogra de Pedro, muitos enfermos foram trazidos para Ele, e o evangelista interpretou o fato, dizendo: isso aconteceu para que se cumprisse o que fora dito pelo profeta Isaías. Ele levou sobre si as nossas enfermidades. E Jesus afirmou que seus discípulos também seriam usados por Deus como instrumentos de cura. Se impuserem as mãos sobre os enfermos, eles serão curados. A palavra de Deus diz que um dos dons espirituais é o de cura, e que devemos orar pelos enfermos para que sejam curados. Nesse espírito é que Tiago recomenda que oremos pelos enfermos e unjamos com óleo, e a oração da fé salvará o enfermo. Ainda que você não tenha o dom da cura, você tenha fé, você pode orar pelos enfermos. Deus é Jeová Rafa, o Deus que cura. Queridos, Deus cura hoje de forma natural, na medicina, e de forma sobrenatural em resposta à oração. Por isso faz sentido buscar cura em Deus numa atitude de fé, porque Ele é quem sara as nossas enfermidades, diz o Salmo 103, verso 3. Terceiro médico que fui para ver se abaixava o valor da cirurgia, ele olhou para mim e falou assim: a gente não sabe se é só isso, o que ele estava vendo na biópsia. A biópsia não tira tudo. Quando for tirada a peça para a biópsia, menos que isso que está indicando aí não vem. Pode vir mais. Foi me alertando. Os gânglios próximos por onde a célula cancerosa caminha podem ter sido afetados. Já imaginaram os irmãos ouvindo isso? Tem médico que fala, né, irmãos? Mas, irmãos, apesar de não ter recebido uma cura sobrenatural, como eu disse há pouco, o câncer foi pego no início, estava no centro da próstata, não estava batendo na trave, correndo o risco de lesar outros órgãos. Um médico atirou numa coisa, acertou outra. Ele pediu um exame rigoroso para uma coisa e acabou descobrindo outra. E numa noite de sábado, poucos dias atrás, quando eu recebia 2 casais de amigos, o irmão da Solange, a cunhada dela, o pastor Gilberto, sua esposa, em casa, conversávamos.
De repente, tocou o telefone, sábado à noite, na hora. Era o Dr. Tanuri. Falou, acabou de sair o seu anátomo. Eu gelei. Foi Deus que veio. O câncer estava localizado, não houve metástase. Você está curado. Acho que merece. Amém. Os irmãos já estavam indo embora, nós demos as mãos. E todos nós quebrantados, chorando, oramos, agradecendo a Deus, emocionados. E assim o nome Jeová Rafá prevaleceu na minha vida. A pressão e o diabetes que estavam alterados antes e durante a cirurgia, depois da cirurgia, estabilizaram de uma maneira inexplicável. Bom, teve o low carb também, não é? Facilitando a minha recuperação e a minha cicatrização. Eu sinto só uma coceirinha assim, sabe, irmãos? Mas está tudo em ordem por aqui, viu? 6 furos. Graças a Deus. Mas Deus também é chamado de Jeová Roi. Jeová é o meu pastor. Já meditei com os irmãos ainda esse ano no Salmo 23. Esse nome revela tanto força contra o inimigo, como ternura e cuidado com as ovelhas, alimentando, protegendo, guiando. Todavia, irmãos, ele só pode pastorear quem o reconhece como Senhor. Uma vez que comprados pelo sangue dele, pertencemos a ele, ele é Senhor da nossa vida. E quando reconhecemos o seu senhorio, a autoridade de pastor em nossa vida entra em vigor. Naturalmente, a nossa vida fica sob os cuidados dele, que nos alimenta, nos consola, nos dirige, nos protege, nos oferece a sua comunhão, como Deus fez comigo em todo esse período. Então, se você está caminhando na vida aprofundando carências, necessidades, precisando de alimento espiritual, refrigério para a sua alma, sobretudo, direção para a sua caminhada, segurança para os momentos de temores, livramento dos laços do inimigo, comunhão com Deus, reconheça o senhorio de Jesus em sua vida e deixe Deus, deixe Jesus, deixe o Espírito Santo pastorearem sua vida, porque se o Senhor for teu pastor, nada vai te faltar. Já tudo certo para fazer a cirurgia a céu aberto, volto do princípio, com o primeiro médico, a Solange comentou com a sua cunhada, cujo esposo é médico, e falou dessa cirurgia bem invasiva. E ela disse, mas não sei se conversou com o marido, disse na hora, a cirurgia é mais moderna, menos invasiva, com possibilidade de menos sequela. Ela estava se referindo à cirurgia laparoscópica robótica. E assim, meu cunhado indicou esse médico amigo. Sabe o que era isso, amados? Era o pastor dando nova direção para o meu caso. Fiz o exame da biópsia e quem abriu foi esse segundo médico. Deus dirigiu tudo, o hospital para a biópsia, um médico, hospital para a cirurgia, a negociação do valor a ser pago, eu que morro de vergonha de pichinchar. Eu achava que era falta de ética negociar com um médico. Aí me disseram, não, é para negociar. Enfim, tudo contou com a direção de Deus, amados. Deus nos dirigiu em todos os momentos.
Mas ele é também, estou acabando, Jeová Tsabaô, o Senhor dos exércitos. Você sabia que Deus tem um exército de anjos a seu serviço? Esses agentes celestiais recebem ordem de Deus para abençoar você. Em momentos de extrema vulnerabilidade e perigo, os anjos do Senhor entram em ação, como aconteceu com os 3 jovens jogados na fornalha, Daniel, na cova dos leões, com Eliseu, com Ezequias, que estavam ameaçados pelo inimigo. Os apóstolos encarcerados injustamente também foram libertos por anjo. Enquanto a igreja orava, a igreja ora e Deus manda o anjo, irmãos. Deus mandou um anjo lá na UTI para visitar o Zé hoje, enquanto levantávamos esse clamor, e nós vamos ouvir o testemunho. Já já ele está no quarto, em nome de Jesus. Queridos, em momentos então de grandes perigos e opressões na sua vida, você pode clamar pelo Senhor dos exércitos, para que lhe ordene que seus agentes celestiais ministrem, livrem, sustentem, fortaleçam a sua vida. Irmãos, quando eu fui para o centro cirúrgico, eu fui consciente que eu não quis tomar lá o remedinho antes. Mas eu entrei naquele centro cirúrgico com a convicção ineludível de que seria uma bênção aquela cirurgia, de que eu não estava entrando sozinho naquele lugar, que eu estava sob efeito de muitas orações feitas por justos, que pode muito por sua eficácia, e que os anjos do Senhor estavam ali, o próprio Senhor Jesus Cristo, vivo e ressurreto, estava naquele lugar. A cirurgia foi marcada para o dia 25, os irmãos estavam em culto aqui, domingo de manhã, e eu estava entrando no centro cirúrgico, acompanhado de anjos. E a cirurgia foi um sucesso, feita em tempo recorde, com pouquíssimo sangramento. O médico falou: você perdeu mais sangue fazendo os exames do que na cirurgia. Eu que sou diabético, irmãos, preocupadíssimo com isso. Então, os enfermeiros foram amorosos comigo. O convênio cobriu toda a parte hospitalar. Operei no domingo, na terça ou quarta, não lembro, estava em casa. Na segunda da semana seguinte, tirei a sonda. Na segunda dessa semana, estava de alta. Irmãos, eu tenho plena certeza que em todo tempo estava sendo acompanhado de Deus, de Jesus, do Espírito Santo, dos anjos do Senhor que acampam ao redor daqueles que o temem e os livra. Amém, queridos? De fato, então, amados, passei por um longo período de provação. Esse processo durou bastante, de adversidade. Todavia, invocando o nome de Deus em tudo, posso dizer que saio dessa experiência mais quebrantado, mais íntimo de Deus, com uma têmpera melhorada, acrescido em fé, e em todo tempo fui praticando os princípios de fé que ensinei para os irmãos, assim que soube da minha enfermidade. Pude sair daquela fé discursiva para uma fé operante. Pude reavaliar minha vida, especialmente naquelas 3 horas em que morri. Não contei isso para você. Eu morri, irmãos. Morri. O médico pediu uma cintilografia óssea, assim que analisou a biópsia. Eu fui buscar o resultado e, coincidentemente, a Solange estava lá no hospital. E eu mostrei o resultado para ela. Ela abriu,
ligou para uma amiga médica e eu fui para casa, viria buscá-la novamente meio-dia. Fui, quando eu voltei, comentei alguma coisa da cirurgia, ela já estava com o rostinho assim bem mudado, ela falou, você não vai fazer a cirurgia. Falei, como? Ele falou, você está com metástase óssea. Aí eu falei, fui para casa falar com o Dr. Google. Todos os tratamentos para metástase óssea são paliativos. Eu morri. Falei, acabou minha vida. Vou enfrentar um processo de morte. Eu falei, o que a gente prega numa circunstância dessa? Encorajamento? Qual é o assunto? Aí, irmãos, eu fui reavaliando minha vida, como se eu estivesse partido com aquela notícia. No desespero, consegui marcar um médico para as 3 horas da tarde, que era o primeiro. Por Deus, ele me recebeu. E eu fiquei do meio-dia às 3 ou 2h30, naquela agonia. Estou morrendo. Aí, quando cheguei lá, eu falei, doutor, não tem boa notícia. Ele desconversou, falou algumas coisinhas lá e tal, não sei o quê. E no que ele foi analisando os outros exames, ele olhou de longe, acho que ele viu a cintilografia óssea. E ele olhou para mim e falou assim, cintilografia óssea, eu jogo no lixo. Não se pede cintilografia óssea com PSA 6. É óbvio que uma pessoa de 63 anos vai ter lesões. E vão aparecer. E a lesão que mais preocupava era na cabeça. Ele falou, metástase não dá no crânio. Eu, ressuscitei. Falei do poder da ressurreição. Solange me matou. Mas doutor Abraão, olha o nome, homem de fé, me ressuscitou para a glória de Deus. E eu aprendi uma lição. Não abrir exame, a não ser na presença dos médicos. Mas, irmãos, depois de passar tudo isso, essa foi minha oração. Deus, eu quero glorificar teu nome. Eu quero ser um homem quebrantado. Minha vida é totalmente tua. Quero me dedicar totalmente ao Senhor. Não quero mais viver para mim mesmo. Quero viver para ti, para a glória do teu nome. Eu assumo o compromisso de viver para o Senhor, de prestar contas ao Senhor da minha vida, em nome de Jesus. Eu escrevo isso para lembrar todo dia. Eu quero ser barro maleável em tuas mãos. Eu quero caminhar por fé. O Senhor fez tantos milagres em minha vida. Eu quero que esse testemunho glorifique o teu nome. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus eu quero pedir a oportunidade de testemunhar teu poder, tua providência, teu amor, tua soberania, que é o que Deus está me dando agora aqui nessa manhã. Fique de pé no seu lugar. Eu quero terminar esse culto, temos 10 minutos, orando por você. Eu serei breve, muito breve. Quem sabe como eu, você esteja precisando de livramento, de cura, de provisão, de consolo da parte de Deus. Então venha rápido. Eu quero invocar o nome de Deus na sua vida, na esperança de que como o Senhor fez comigo, Ele também faça contigo. Em nome de Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Pode vir, chegue bem à frente.
Eu espero ter sido havido como bênção na sua vida nessa manhã. Porque a Bíblia diz que com a consolação que a gente recebe de Deus, nós devemos consolar a outros. É possível que o diabo tenha se levantado fortemente contra a minha vida. Ele fere o pastor para dispersar as ovelhas. Mas o tiro sai pela culatra. Aquilo que ele armou contra a minha vida, contra a tua vida, essa igreja, hoje Deus reverte em nome de Jesus. E com a fé que está aqui no meu coração, hoje eu vou invocar o nome de Deus na sua vida. Eu quero que você receba fortemente, com fé, em nome de Jesus. Irmãos, nós precisamos desesperadamente de fé. Porque tudo é possível que crê, diz a palavra de Deus. Se creres, verás a glória de Deus. Aquele que se aproxima de Deus tem que se aproximar com fé, crendo que Ele existe e é galardoador daqueles que o buscam. Porque sem fé é impossível agradar a Deus. Então eu oro, antes de tudo, que Deus coloque uma fé extraordinária no seu coração, em nome de Jesus, e que você se agarre nela, e que ainda que as pessoas não entendam como você está assim, diante desse quadro, e você não saiba explicar, mas que o seu coração esteja pacificado em Deus, com uma convicção de que Deus já interviu, de que Deus tem poder para livrar, de que Deus tem poder para prover, de que Deus tem poder para curar, para libertar, para transformar a circunstância, para trazer novas conjunturas para a sua vida, de chamar à existência o que não existe, de criar uma nova conjuntura para favorecer você. Então, em nome do Senhor Jesus Cristo, eu invoco o nome de Jeová Shalom, o Deus da paz, que vai dirimir toda insegurança, todo medo, vai dirimir toda incredulidade, toda dúvida do seu coração, e você vai ter a paz de Deus, a convicção produzida pelo Espírito Santo, da intervenção do Deus bom, do Deus poderoso, do Deus Pai, do Deus amoroso na sua vida. Em nome do Senhor Jesus Cristo, Deus pacifica agora corações amedrontados, corações ansiosos, corações inseguros, corações em luta, em adversidade, em prova, com a sua paz sobrenatural, a paz que excede todo entendimento e que guarda a mente e o coração em Cristo Jesus. Em nome do Senhor Jesus, eu invoco o nome de Jeová Jiré na sua vida. Eu não sei qual é a sua necessidade, pode ser financeira, pode ser outra, mas Jeová será Jiré, Ele será o provedor da sua vida, é dele que você vai esperar, dos lugares mais inesperados, Ele vai suscitar recursos para te abençoar, abrir as portas, ampliar os seus horizontes, em nome do Senhor Jesus, suprir sua necessidade e fazer você entrar na provisão sobrenatural dEle, porque eu invoco o nome dEle na sua vida. Em nome do Senhor Jesus Cristo, eu invoco o nome de Jeová Rafá na sua vida. Em nome de Jesus, é o Deus que te cura, é o Deus que te sara, é o Deus que vai
viabilizar sua vida na terra por causa dos seus propósitos. Eu não morrerei, eu viverei, porque Deus ainda tem propósito para mim nesse lugar e nessa vida. Em nome de Jesus, Jeová, seu provedor, Jeová que te sara, Jeová Roi, Jeová o teu pastor, eu invoco o nome de Deus como pastor, para pastorear sua vida, para pastorear sua família. Ah, Deus contempla aqueles que estão aprofundando carências na vida, aqueles que estão envolvidos em muitas necessidades, precisando, quem sabe, de alimento espiritual, de refrigério para a alma, direção para a caminhada, segurança para os momentos de temores. Livra dos laços do inimigo, Senhor, e ofereça a eles a tua comunhão, em nome de Jesus. Eu invoco em nome de Jesus, Jeová Tsabaô, o Senhor dos exércitos, que todos eles, Senhor, sejam escoltados por anjos em suas idas e vindas, especialmente nos momentos de perigo e desafios como o que eu passei. Que os teus anjos, agentes celestiais, estejam em plena operação, cuidando do teu povo e das famílias aqui representadas, em nome de Jesus. E que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, o Pai, e as consolações do Espírito Santo, sejam com a sua vida hoje e sempre, em nome de Jesus. Dê um abraço no seu irmão e desejo uma boa semana.